pessoal do nono ano, tudo jóia? Pessoal, conforme nós combinamos em aula, então, eu tô aqui para terminar as correções do recapitulando do nosso capítulo 6 para vocês, ok? Olhem só, nós corrigimos até o número 3, faltou somente o número 4, o número 5 e o número 6, então nós vamos dar início no número 4, ok? Olhem só o número 4, pessoal. Sublinhe as orações reduzidas e classifique-as. Letra A. Encontrei um homem andando sem destino. Então, todas serão reduzidas, né? Então, olhem só. Opa. Encontrei um homem andando sem destino. Encontrei, verbo aqui. Andando, ó, gerúndio, verbo aqui. Então, encontrei um homem é o fato. É a minha oração principal. O fato é que eu encontrei um homem. Mas eu encontrei um homem. Que homem é esse que eu encontrei? Andando sem destino. Então, essa é a minha oração subordinada. Eu vou ter que descobrir o que ela é. Não tenho nem conjunção, nem pronome relativo e o verbo está no gerúndio. Por isso que ela está reduzida, né? Então, eu já sei que é uma oração reduzida de gerúndio. Então, olha só. Vamos descobrir então qual ideia, né, essa oração está estabelecendo em relação dessa. Eu encontrei um homem. Que homem que é esse que eu andei? O homem que andava sem destino. Então, essa oração está caracterizando o homem. Qual homem? Aquele que andava. Não tem vírgulas, é restritiva. Então, é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Restritiva, reduzida de gerúndio, ok? Agora, olha aqui. Descobri um atalho para encurtar o percurso. Descobrir e encurtar. Vou fazer de verde, né? Descobrir e encurtar. Um verbo que está no infinitivo, termina em ar. O que é fato? O fato é que eu descobri um atalho. O que eu tô querendo dizer é isso, que eu descobri um atalho. Agora, olha só, qual ideia eu tenho contida aqui? Para que eu descobri esse atalho? Para que um percurso fosse mais curto, para que o percurso se encurtasse. Então, descobri um atalho para uma finalidade. Para que é esse atalho? Para encurtar o percurso. Então, é uma oração subordinada adverbial. Por quê? Porque traz uma circunstância, uma ideia que é de finalidade. Então, oração subordinada adverbial, final ou de finalidade, reduzida de infinitivo, ok? Então, continuando, letra C. É necessário enviarmos logo os documentos. Eu tenho aqui verbo de ligação, já vamos prestando atenção nisso. E eu tenho aqui o enviarmos. Lembram-se, infinitivo impessoal. Não tá no infinitivo, professora? Tá assim? Tá assim, ó. Primeira pessoa, tá? Primeira pessoa do infinitivo impessoal. Então, olha só. O que é fato? O que é minha oração principal? É necessário. Verbo de ligação, o predicativo tá aqui. Gente, eu já sei o que tá faltando, olha só. O que é necessário? Enviarmos logo os documentos. O que é necessário? Pergunta antes do verbo descubro, sujeito. Enviarmos logo os documentos é necessário. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Aqui, não fazendo as tarefas, terás dificuldade na prova. Fazendo, gerúndio, olha aqui, terás, outro verbo. Então, o que é fato? Não fazendo as tarefas? Não, fica vago de sentido, né? Então, terás dificuldade na prova. Isso é fato, terás dificuldade na prova. Mas vai ter dificuldade na prova? Vamos pensar assim, então, ó. Essa daqui é a minha oração principal. Vai ter dificuldade na prova? Vai ter se não fizer as tarefas. Não tem um se aqui, professora, mas não é isso que eu subentendo.
que se não fizer as tarefas vai ter dificuldade, é isso que eu subentendo. Então eu tenho contida aqui, olha só, uma informação, né, uma ideia, né, que é do que? De condição. Existe estabelecida aqui uma condição. Qual que é? Dificuldade na prova se não fizer as tarefas. Então a condição para ter dificuldade aí é se não fizer as tarefas. Então, oração subordinada adverbial condicional. Aqui existe uma condição contida e ela está reduzida de gerúndio. Agora olha só aqui, temendo as chuvas, eles guardaram as máquinas no celeiro. Eu tenho aqui, ó, temendo, gerúndio, já vamos analisando o verbo, já vamos circulando o verbo e analisando ele, pessoal. E guardaram. O que é fato aqui? Temendo as chuvas? Ué, mas temendo as chuvas, o que tem temendo as chuvas? Não. O fato aqui é que eles guardaram as máquinas no celeiro. Minha oração principal. Mas eles guardaram as máquinas no celeiro? O que eu tenho? Que ideia que eu tenho? Que eles guardaram por quê? Porque temiam as chuvas. Ah, mas não tem um porquê aqui, mas eu subentendo isso. Porque temiam as chuvas, eles guardaram as máquinas no celeiro. Então, temendo as chuvas, eles guardaram as máquinas no celeiro. Então, eu tenho aqui uma relação de causa, né? Eles guardaram por qual motivo? Por qual causa? Por qual causa? Por qual motivo eles guardaram as máquinas? Porque temiam as chuvas. Então, é uma oração subordinada, é adverbial, traz uma circunstância, né? Que é de causa. E ela está reduzida de gerúndio, ok? Então, esse é o nosso número 4. Vamos para o número 5, pessoal. O número 5 é: leia o período composto seguir e desenvolva a oração reduzida, formando duas orações de sentidos distintos. O que é isso? De sentidos diferentes. Então, olha só, o meu período é esse. Quando fizer a tarefa, o menino poderá brincar. Eu tenho aqui o verbo, né, fizer, do verbo fazer, e uma locução verbal, poderá brincar, verbo poder e o verbo brincar, ok? O que é fato aqui? Vamos descobrir primeiro, né? Vamos fazer isso daqui primeiro. O que é fato aqui? Que o menino poderá brincar. Minha oração principal. Mas o menino poderá brincar? Então aqui, ó, dá para eu ter duas ideias. O menino poderá brincar quando fizer a tarefa. Quando fizer a tarefa, o menino poderá brincar fazendo a tarefa. Então, quando ele fizer, ele pode brincar. Se eu desenvolvo ela desta maneira, eu tenho uma adverbial temporal. Então, vamos lá, vamos desenvolver ela aqui. Quando fizer a tarefa, o menino poderá brincar. Então, vejam só. Eu tenho aqui, ó, quando fizer a tarefa, o menino poderá brincar. Eu tenho o menino poderá brincar, continua sendo minha oração principal. E aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Porque indica tempo, traz uma ideia de tempo. Mas eu tenho outra possibilidade também. Vejam só, duas maneiras distintas ali. No exercício pede dois sentidos distintos. Eu tenho outra ideia também. Que olha só, o menino poderá brincar se fizer a tarefa. Se eu tenho essa ideia, o menino poderá brincar se fizer a tarefa, aí eu não tenho mais tempo. Aí eu tenho uma condição estabelecida. Ele só vai poder brincar se ele fizer a tarefa. Então, a condição para ele poder brincar é fazer a tarefa. Então, olha só, se fizer a tarefa, o menino
poderá brincar. Se eu desenvolvo ela desta forma aqui, então, aí eu não tenho mais uma ideia de tempo. Aí eu tenho uma condição. Aí eu classifico ela como oração subordinada adverbial condicional, porque indica uma condição. Aqui ela está reduzida, aqui desenvolvida e aqui desenvolvida, ok? Agora o último, pessoal, o número 6. Assinale a alternativa cuja oração reduzida destacada é subordinada adverbial concessiva. Então, olha só, eu tenho que ter uma adverbial concessiva. Lembram-se do que é concessiva? É aquela oração que apresenta um obstáculo, mas que não impede ação da oração principal de acontecer. É aquele impedimento que não impede, ok? Então, vamos lá. Para a gente descobrir, a gente vai analisar todas, né? Vamos lá, pessoal. Então, eu quero uma adverbial concessiva. Então, olha só. Acredito ter realizado um bom trabalho. Acredito e ter. Acredito, minha primeira oração. O que é fato? Ter realizado um bom trabalho? Mas ter realizado um bom trabalho o quê? Não. O fato é minha oração. O fato é acredito. A minha oração principal. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, olha só, acredito no quê? Na realização do bom trabalho. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Não é a A. Olhando direito, você perceberá que está desbotado. Olhando, um verbo no gerúndio, e perceberá. O que é fato? Que você perceberá que está desbotado. Então, é a minha oração principal. Mas você perceberá que está desbotado se olhar direito. Eu tenho contida aqui uma oração adverbial que estabelece uma ideia de condição. Você perceberá que está desbotado se olhar direito. Então, é uma oração subordinada adverbial condicional. Certo? Existe aqui uma condição. Aí a letra C. Emocionou-se ao encontrar-nos. Emocionou e encontrar. Emocionou-se, minha oração principal. Emocionou, ficou emocionado. Mas ele ficou emocionado quando? Aqui, ó. Quando encontrou-nos. Ficou emocionado ao nos encontrar. Então, eu tenho contido aqui, né, uma ideia de tempo. Ficou emocionado quando? Quando encontrou-nos. Então, oração subordinada, adverbial, temporal. Então, não é a A, não é a B e não é a C. Então, vamos lá, letra D. Temendo a vingança do inimigo, nada contou. Temendo, gerúndio, contou. Nada contou, fato, oração principal. Nada contou, mas por que não contou nada? Porque temia a vingança do inimigo. Então, eu tenho contida aqui, ó, a causa, o motivo por que não contou. Não contou por quê? Porque temia a vingança do inimigo. Então, essa é uma oração subordinada adverbial causal. Está reduzida, olha só, de gerúndio. Então, não é a letra D também, porque eu quero uma concessiva. Então, letra E. Saiu sem desculpar-se da agressão. Saiu. Fato. O verbo tá aqui, né? Desculpar, né? Infinitivo. Então, o fato é que saiu. Mas saiu e não se desculpou da agressão. Então, ó, essa não desculpa era, né, o bloqueio, o obstáculo para não ter saído. Mas mesmo assim saiu. Então, eu tenho aqui, ó, um impedimento que não impediu o fato da oração principal, a ação da oração principal de ser realizado. Então, aqui eu tenho uma concessão. O que é a concessão? É esse impedimento que não impede. Então, a não desculpa, né, o não se desculpar-se, seria o impedimento para não sair, mas mesmo assim saiu. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial concessiva, ok? Então, a resposta é a minha letra E.
Pessoal, então esse é o restante da nossa correção do recapitulando, ok? Beijos e até quinta. Tchau, tchau.